Eu quero. Assim não vai mostrar Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior, em mais um trabalho presencial de palestras, orações, vibrações e cromoterapia. Então nós estamos aqui com vocês para fazermos a oração de abertura, de prepararmos a todos para o trabalho desta noite, como sempre fazemos, ao qual esperamos que todos aproveitem o máximo possível. E para a gente aproveitar, nada como a gente lembrar que nós temos o trabalho presencial e também fazemos o trabalho na live no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior, né? Então aqueles que eventualmente algum dia não puderem vir na quarta-feira e quiserem assistir, podem assistir nas suas casas o Evangelho, né? Evangelho de meia hora, e vocês fazem as suas vibrações, as suas orações juntos conosco aqui na casa, independente de participarem do nosso Evangelho e orações que fazemos aos domingos, às 20 horas, no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Aí não tem o trabalho presencial, aí tem o trabalho virtual, né? O trabalho da live, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece de abertura, lembrando que o plano espiritual já preparou essa casa desde as primeiras horas da manhã. O Mestre Jesus já designou as correntes de Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, veneráveis da China, corrente dos hindus, egipcianos, das irmãs de coração de Maria, para o trabalho desta noite. E assim nós vamos nos ligando a Jesus e a todas essas correntes que em nome de Jesus conosco trabalham, para que possamos receber tudo aquilo que foi preparado para nós. Como eu sempre lembro, importante a nossa condição mental. Deixar de lado todas as nossas preocupações, as nossas correrias do dia a dia, e aqui estarmos ligados a Jesus, aos amigos do plano espiritual, aonde poderemos receber tudo aquilo que aqui nós viemos procurar. Procurar em forma de amor, em forma de energia positiva, de cura, de equilíbrio. E para isso é importante o nosso pensamento, a nossa formatação mental, mentalizando aquilo que nós precisamos, fazendo preces a Jesus enquanto aqui estamos e pedindo do fundo do coração. O plano espiritual vai nos atender na medida do nosso merecimento. Mas muito importante essa nossa ligação com o plano espiritual. Muito importante o nosso pedido a Jesus. A gente sempre fala aqui da prece, e na prece, na oração, dessa vez essa prece será em nosso favor. E assim nós vamos buscando captar tudo aquilo que foi designado para nós. Quando entrarmos na câmara de cromoterapia, do mesmo modo, nós vamos nos ligar a Jesus, buscar as nossos problemas, as nossas doenças, as nossas dificuldades. E às vezes eu falo doenças, mas problemas emocionais, problemas de depressão, problemas de angústia, de sofrimento, também devem ser mentalizados e solicitados aos amigos do plano espiritual. E assim nós vamos, pouco a pouco, recebendo tudo aquilo que aqui nós viemos buscar. Que Deus Pai possa nos abençoar, Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre. E agora a Lúcia vai falar para nós no campo do afeto. Por favor, Lúcia.
Boa noite. Bom, gente, boa noite. Mais uma noite de união, né? De fraternidade, de boas companhias, né? Um momento da gente se edificar um pouco, né? Se sentir um pouco melhor, da gente ouvir coisas boas, estar em boas companhias, com certeza. Estamos aqui entre nós e principalmente com a companhia de Jesus e de todos os nossos amigos encarnados e desencarnados, né? E hoje a nossa palestra vai falar sobre um tema que é os campos do afeto, né? O que significa isso, né? O que significa dentro das parábolas que Jesus nos trazia e dentro daquilo que a gente precisa entender sobre qual que é o nosso papel. E quando eu comecei a estudar sobre esse tema, além do que a gente já tem como recurso da leitura básica, né? Que é passado para nós, me veio muito fortemente falar sobre a parábola do semeador, né? Que vai falar sobre o homem de bem, né? E qual que é o nosso papel aqui no mundo, o que nós estamos fazendo por aqui. E aí dentro disso, a parábola ela vai falar o seguinte, Jesus, né, conversando com os apóstolos, com aquelas pessoas que o seguiam, né? E ele vai dizer que ele vai distribuir as sementes e cada semente vai germinar de alguma forma. Então, ele vai contando a história e ele vai falando que ele deu uma porção de sementes para uma série de formas de distribuição. Então, quando foi feita essa sementeira, vamos colocar assim, ele foi distribuindo essas sementes e algumas caíram ao longo da estrada. E quando elas estavam ao longo da estrada, como elas estavam soltas e vulneráveis, os pássaros vieram e comeram essas sementes. Na segunda parte das sementes, elas caíram no meio das pedras. E como não tinha terra suficiente e não tinha como elas germinar, um pouquinho que elas germinaram rapidamente, elas acabaram morrendo porque elas não tinham profundidade para estar germinando efetivamente, né? A outra parte acabaram caindo em cima de espinhos, né? E dentro desses espinhos, o que acabou acontecendo? As sementes acabaram se sufocando lá dentro. E finalmente uma outra porção de sementes caiu numa terra fértil. E essas efetivamente acabaram então germinando e a colheita foi farta. Então, o que quer dizer tudo isso, né? O que Jesus, né, a partir dessa história, dessa parábola que é contada, quer dizer para nós? Quer dizer que muitas vezes a gente coloca situações, a gente dá opiniões, a gente se coloca no mundo e a gente desperdiça as sementes. Porque a gente acha que a gente vai distribuir bom humor, agrados, às vezes choros, às vezes reclamações, e isso só vai germinar se tiver um terreno fértil no outro. Então, muitas vezes, a gente estuda, né? A gente lê algum livro ou estuda alguma coisa, a gente não entende nada do que está sendo falado. Passa um tempo, sei lá, às vezes 2, 3, 5, 10 anos, a gente vai olhar aquilo e falar assim, nossa, como é que eu não vi o que está escrito aqui? Agora isso faz sentido para mim. Isso quer dizer o quê? Que agora eu já tenho maturidade para entender o que aquela lição trouxe. Agora, o que eu quero dizer com isso, né? Que isso aparece muito nas nossas relações, né? Nas nossas relações pessoais, interpessoais e intrapessoais. Quantas vezes a gente sugere, né? Porque conselho, gente, não é uma coisa que se dê, né? Porque conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia, né? Na verdade, conselho ou sugestão seria alguma coisa a respeito da nossa vivência que foi válida para nós e que a gente quer passar para frente, às vezes foi uma coisa boa. Então, por exemplo, nossa, eu fui naquele centro, me senti bem, então vou falar para todo mundo e lá também. E às vezes a pessoa vem aqui e fala assim, mas o que eu vim fazer aqui? Isso não tem nada a ver com o que eu penso, por que eu estou aqui? Talvez naquele momento a pessoa não esteja preparada para ouvir o que a gente vem conversar aqui. Aí ela entra num processo de crise. Aí ela tem uma doença, ela tem problemas familiares. E, gente, problemas nunca vêm sozinhos. Acho que todo mundo já reparou nisso, né? Quando vem um, vem 1000 junto. Nunca ele vem individual para você resolver aos poucos. Sempre as questões que ele precisa resolver, elas vêm já de monte. E aí a gente fica sem saber o que fazer. Em vez de vir um pouquinho para a gente assimilando e resolvendo, não. Vem para resolver tudo de uma vez. E essa questão de a gente não vai no centro porque o que a gente foi ouvir lá não serviu, no dia em que a crise aperta, a gente chega e fala assim, nossa, eu ouvi tudo o que eu precisava ouvir agora. No mesmo lugar que há 5 meses atrás eu fui e não me representou nada. Então, gente, as coisas que a gente dá para o mundo, ou as coisas que a gente recebe do mundo,
elas vão estar intimamente ligadas com aquilo que nós somos. A gente vai replicar aquilo que nós entendemos como um espelho daquilo que está chegando para nós. Então, por exemplo, é muito fácil a gente se afinizar com pessoas que pensem como a gente. Como é que a gente faz com pessoas que pensam diferente da gente? Gente, a verdade do outro é tão importante quanto a nossa. E a gente pode falar assim, ah não, mas eu crio empatia e eu tento entender o que o outro está vivendo. Não é empatia que a gente precisa ter, é deixar de julgar. Quando a gente deixa de ter uma crítica, um julgamento sobre o que o outro está trazendo, mesmo que seja diferente do que a gente está pensando ou falando, a gente vai respeitar no outro. Então, por esse olhar, o que a gente precisa começar a perceber? Será que quando a gente fala as coisas para as pessoas, a gente se ofende porque elas não ouviram o que a gente falou? Será que a gente fica chateado porque, nossa, deu tão certo, por que a pessoa não me escuta? Isso com filhos, isso com pessoas, né? Com pai, com mãe, com irmãos. Às vezes a pessoa está passando por um processo que você está vendo que o que ela está fazendo não está legal para ela. Mas, gente, não adianta você falar. Isso é a vivência do indivíduo. E por mais que seja diferente daquilo que você pensa, aquela pessoa tem a sua verdade. E essa é a parte mais difícil que a gente vive o tempo inteiro nos nossos relacionamentos. A gente sempre vive com pessoas que pensam diferente da gente. Porque se a gente pensasse todo mundo igual, ninguém cresceria. Se todos tivessem a mesma opinião sobre tudo, não haveria nem evolução e nem crescimento. Então, aonde que a gente vai aprender? É na convivência. É com as diferentes e com as diferenças e com o diferente. Ah, mas é muito chato ficar o tempo inteiro discutindo, é verdade. Mas à medida em que a gente começa a se burilar, gente, quando a gente começa a fazer a bendita da reforma íntima, que a gente sempre fala assim, quando a gente começa a olhar para a gente começa a entender que a nossa verdade é daquele jeito, porque a gente aprendeu desse jeito. Mas não necessariamente a do outro seja essa. E a gente não tem como exigir das pessoas que elas sejam como a gente. Porque a vivência do outro é diferente, a história de vida, a história kármica é diferente, os propósitos que cada um veio aqui são diferentes. Então, qual é o meu papel nessa distribuição das sementes que eu quero fazer? Eu quero, no mínimo, distribuir o quê? Sementes de amor, sementes de proximidade, sementes de compreensão, porque elas vão se tornar uma árvore cheia de frutos. De quê? De pessoas crescendo junto. Muitas vezes, inimigos do passado se encontram. Isso é muito frequente, né? A gente está muito próximo do inimigo do passado exatamente para a gente se resgatar. É muito comum os inimigos do passado virem como mãe e filha, pai e filho. Então é muito normal isso, dentro do processo da reencarnação, do nosso aprendizado aqui, que as pessoas que estão vindo juntos, elas têm alguma coisa para aprender. Claro que sempre tem um anjo que vem junto para ajudar a acalmar esses ânimos. Mas dentro dessas convivências, sempre vai vir aquele que a gente precisa aprender a amar de alguma forma. Amar de que forma? Compreendendo que o outro é diferente. Compreendendo que em algum momento houve mágoa. Gente, toda mágoa no fundo é um amor mal compreendido. Toda a dor que a gente passa, toda a raiva que a gente tem nos relacionamentos e mesmo nas brigas, né, que a gente acaba tendo, é exatamente por quê? Porque o amor não foi aceito. Porque o amor não foi trabalhado, porque a compreensão do outro não foi trabalhada. Quando a gente se acalma um pouco sobre isso e descobre que amar o outro é não julgar, né? Amar, estou falando incondicionalmente, né? Compreender que cada um é de um jeito, a gente passa a entender que mesmo sendo diferente, o ponto de vista do outro é o ponto de vista do outro. E eu não preciso pensar como o outro para poder ser amado por ele. E nem o outro tem que ser igual a mim. Então, quando se reencontram os inimigos do passado, é exatamente para fazer o quê? Fazer um equilíbrio entre o que se pensa, o que se faz e o que se veio resgatar. Então, o que a gente veio resgatar? Tirar a mágoa, gente. Aprender a deixar para lá muitas coisas que a gente acaba pegando de picuinha. Às vezes a gente, por um dia que a gente está mais aborrecida com alguma coisa, a gente acaba pegando até no pano de prato que está fora do lugar, até na meia que está fora do cesto de roupa suja, até na escova de dente que está virada do jeito que não era para ser, até na arrumação da casa ou do escritório. A gente acaba se pegando em coisas porque a gente precisa de um motivo para descarregar aquilo que a gente está sentindo. E aí, que semente que vão germinar disso, gente? Isso é ação e reação.
o que você dá para o outro, você vai ter de volta. No mesmo grau e intensidade. Não tem como ser diferente. Isso é uma lei da física, que age naturalmente na vida da gente. Então, na medida em que a gente percebe que o que eu vou dar para o outro é o que eu vou receber, não, eu vou dar, mas eu não quero receber isso. Então, o negócio não dá certo, porque a confusão acontece, as pessoas se machucam, as pessoas se implicam uma com a outra o tempo inteiro. Então, por quê? Porque exatamente a compreensão de que cada um tem seu jeito e que a mágoa ela precisa ser transformada numa relação de compreensão é o que a gente mais trabalha na reforma íntima, né? O que eu preciso aprender? O que eu preciso distribuir? A gente tem uma frase que a gente fala muito por aqui assim: a boca fala do que o coração está cheio. Então, muitas vezes, o que sai de dentro da gente, a gente fala assim, nossa, mas por que eu estou falando isso? Porque naquele momento a mágoa é tão grande que o que nos sobra para colocar para fora, e às vezes nem aquilo que a gente queria falar. Às vezes nem é daquela forma, mas a gente acaba soltando porque existe a mágoa. Então, gente, de novo, a mágoa, a raiva, a incompreensão, ela vem de um amor mal compreendido. De um amor, assim, que não é olhado de uma forma de respeito. Então, quantas vezes acontece, por ciúmes, as pessoas acabarem brigando? E ciúme não é só de casal, não. Às vezes é com filhos, às vezes é com pessoas que são mais possessivas, né? Pessoas que têm mais insegurança, se sentem mais possessivas em relação às outras. Então, elas acabam o quê? Brigando e criando confusão para quê? Para serem olhadas, para serem amadas, para serem compreendidas. E a gente não sabe muitas vezes fazer isso. Porque a gente não sabe nem o que fazer com as nossas coisas, né? Que dirá para o outro. Então, no mínimo, gente, a gente começar a produzir o quê? Boas sementes, né? Produzir no nosso dia a dia. E, não é fácil não, né? Não é um exercício tão simples assim. Porque o nosso dia é envolvido de tantas coisas o tempo inteiro. A gente tem tantas preocupações de forma geral. A gente tem tantas obrigações que a gente acaba não conseguindo parar para saber com que adubo eu vou fertilizar essas sementes. Porque dentro da gente ele nem existe, porque a gente também está precisando dessa compreensão. E onde que a gente vai encontrar essas questões, gente? Muito na prece, muito nessa ligação com os nossos amigos espirituais, muito com a oração a gente pode fazer o Pai Nosso, a gente pode fazer a prece de Cáritas, a gente pode ter uma conversa íntima, independente de qualquer coisa com Deus, né? A gente não precisa de emissários, a gente precisa só ter um pensamento elevado. A gente só precisa se dispor a ter essa conversa íntima, de muitas vezes me ajuda, porque eu não sei o que fazer com o que eu estou sentindo. Porque isso aqui, às vezes, é um amor que está machucado, é um amor que não foi recebido. Gente, por que as crianças choram? Independente de ser uma linguagem de crianças mesmo, desde bebês, os bebês choram para se comunicar. Às vezes que os cuidadores ou os pais acham que a criança está chorando porque ela está com dor, está chateada, está com fome. A linguagem do bebê é do choro. Então, se ela escuta um barulho na rua, ela chora. Se ela está incomodada, ela chora. Se ela quer alguma coisa, ela chora. Ela não sabe verbalizar e pedir ainda. E quando ela precisa de atenção, ela faz o quê? Ela chora. E se ela quer criar confusão, ela faz o quê? Ela fica doente. Gente, não tem coisa melhor de chamar a atenção dos pais do que uma gripe assim bem forte, que faz os pais ficarem junto o tempo inteiro ali. Isso é uma forma que a gente tem de linguagem. Basta que a gente compreenda. Então, como a gente leva uma vida muito corrida, né? As pessoas trabalham, as pessoas arrumam casa, as pessoas... Enfim, tem muitas coisas. Às vezes as crianças não recebem a atenção que elas precisariam. E não é culpa de ninguém, é só a vida que a gente leva hoje. E aí eles fazem o quê? Eles procuram uma forma de chamar a atenção. E sabe quem faz muito isso também? Às vezes as pessoas muito idosas, as pessoas que estão sozinhas e que precisam de uma atenção, às vezes elas ficam doentes, às vezes elas ficam magoadas. Por quê? Porque elas estão precisando de alguém que olhe para elas. Então, às vezes, gente, uma mágoa nada mais é do que uma necessidade de atenção. E como a gente faz para transformar isso? No mínimo, tendo alguns segundos para olhar o que o outro está falando para nós. Assim como, às vezes, a gente também precisa de alguém que olhe para a gente. Gente, todo mundo precisa de afeto. Todo mundo precisa de cuidado, de carinho, de um olhar, de uma mão, de um bom dia, né? De um cuidado, qualquer que seja. Às vezes a pessoa ela se sente tão sozinha, às vezes no meio da multidão, que uma palavra de alguém que seja diferente já é uma fruta que vai surgir no futuro.
né? Uma flor, uma árvore, uma flor, uma fruta, por um ato simples que aconteceu naquele momento. Então, gente, é muito importante a gente começar a pensar o que é que a gente semeia e o que a gente espera receber de volta. De forma geral, o que a gente quer? A gente só quer coisas boas. Ninguém quer coisas que não sejam muito boas ou atravessadas. Então, vai depender da forma e do terreno que a gente vai plantar. Então, de novo, se a gente não tem um terreno fértil para receber alguma informação, ela vai passar batido, porque não chegou o momento. Não adianta você colocar de pé para poder caminhar um bebê de 5 meses. Você vai colocar de pé, o que vai acontecer com ele? As perninhas dele vão cair. Você vai tentar pôr ele em pé, a perninha vai cair. Quando chegar lá para os 6, 7, 8, 9 meses, que ele já está mais maduro a nível estrutural, ele vai conseguir ficar em pé. Mas ele precisou de quanto tempo de treino para chegar àquela posição? Quanto tempo demora para uma criança começar a falar? A gente não nasce falando. A gente começa chorando, começa a balbuciar, depois a gente começa a articular algumas palavras, para daqui a 4 anos que a gente vai ter uma fala perfeita. Que é quando a gente efetivamente treinou o nosso sistema nervoso para articular aquelas palavras efetivamente, formar frases, falar as coisas direitinho. Então, assim, isso vai depender do que, gente? Da maturação daquela semente. Então, eu acho muito importante, existe outro ditado que o povo fala por aí, que é assim, não adianta dar pérola para os porcos, né? Isso significa o quê? Que às vezes a gente quer dar tantas coisas boas, tantas coisas lindas para alguém que não tem menor valor para ela aquilo que está sendo oferecido. Não tem a menor importância. Aquilo que para você é uma coisa tão importante, para o outro não é nada. Né? Para o outro não está representando nada daquilo que ele estava precisando. Então, do ponto de vista, gente, vamos dizer, da nossa reforma íntima, ou da nossa... A gente dá conta do recado. Então vamos lá. Do ponto de vista, sair do... Obrigada. Desculpa, gente de casa, tivemos um pequeno entreveiro, mas já estamos voltando. Então, do ponto de vista da nossa espiritualidade, daquilo que a gente aprende aqui, qual que é o nosso papel? O que a gente efetivamente está buscando? Como é que a gente se prepara diariamente para fazer esse nosso melhor? Como é que a gente se prepara, vamos dizer assim, alguém aqui que gosta de plantas, ou quem mexe, né, com plantações efetivamente, quem gosta de flores, sabe que como que a gente prepara? A gente precisa preparar a terra, a gente precisa ter uma terra adubada, a gente precisa preparar, molhar, deixar no sol, deixar no ar, deixar na água para ela o quê? Para ela germinar. Então, nós, enquanto seres humanos, nós temos que fazer minimamente o quê? Nos preparar para que as coisas possam chegar a nós da melhor forma possível. E dentro desse melhor, qual que é o nosso melhor? E aí, assim, eu acho que aqui a gente aprende muito que a gente levanta de manhã e a gente se propõe a fazer o nosso dia ser bom. E aí, na primeira esquina, a gente esquece disso. E aí, tudo aquele propósito do dia, foi por água abaixo. Então, o que significa isso? Significa que se diariamente a gente regar essa plantinha do bom humor, regar essa plantinha do tudo bem, vou estar bem, tudo, apesar de tudo não estar tão bem, eu vou ficar bem. A gente vai fazendo disso, construir uma rotina, um hábito que vai fazer com que a gente consiga ultrapassar as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Porque, gente, é assim, na medida em que a gente não compreende ou não aceita as nossas limitações, as nossas dificuldades, se nós estamos aqui é porque ainda nós temos com muitas encarnações para aprender ainda pela vida, né?
por muitas e muitas vezes ainda está por aqui, a gente minimamente começa a fazer o quê? A olhar que a gente quer ser melhor. Agora, o seu melhor não é o meu melhor e o meu melhor não é o seu melhor. O melhor de cada um é o melhor de cada um. E essa regra que a gente vai fazer, ela implica em quê? Em respeito, em tolerância, em paciência, em amor, em compreensão. Gente, tudo isso é muito difícil. É tão lindo da gente falar aqui dentro, é tão fácil a gente falar sobre isso. O problema é a gente praticar isso. Por que é difícil praticar? Porque a vida da gente é cheia de tantas coisas, tantas histórias, e tantas pessoas, e tantas situações, que quando a gente tenta dar o nosso melhor, a gente fala, bom, no dia de hoje eu falhei outra vez. Mas que bom que a gente dorme, tem uma noite, e o dia seguinte a gente acorda para começar tudo de novo. Então, eu acho que uma das grandes ensinamentos que a vida me traz sempre, e que eu aprendo muito dentro das leituras que a gente faz por aqui, é assim: que bom que eu posso dormir, acordar de manhã e ter um novo propósito. Até a hora de dormir eu fiz tudo errado. Mas na hora que eu dormi e acordei de manhã com um novo propósito, eu consigo começar de novo a regar o meu jardinzinho, a pôr de novo uma semente melhor. Para quê? Para que eu possa evoluir. Então, o nosso propósito aqui, gente, é evolução. Não temos outro propósito aqui. A gente vem evoluindo a partir do quê? Dos relacionamentos, dos filhos, das convivências, do trabalho, da rua, um monte de coisas que está em volta da gente. Esse é o nosso crescimento. A gente cresce junto, né? Ninguém cresce sozinho. E é nesse burilamento, né? Nessa convivência, é que a gente vai acabar conseguindo, um dia, se Deus quiser, e a gente evoluir, compreender que só depende da gente essa mudança. E a gente colocar as nossas sementes no terreno fértil, no mínimo, é a gente entender que a gente vai receber exatamente aquilo que a gente vai doar. Então, se uma criança, ela recebe, por exemplo, se ela apanha desde criança, o que ela vai dar para o mundo depois? Se ela recebe raiva, o que ela vai dar para o mundo depois? Se ela recebe insatisfação, o que ela vai dar para o mundo depois? Se ela recebe amor, o que ela vai dar para o mundo depois? Então, assim, se a gente começar a compreender essa semeadura que a gente faz a partir do nosso coração, da nossa história, das nossas possibilidades, a gente começa a entender o propósito da nossa doutrina, o propósito da prece, o propósito de ter uma orientação para uma vida melhor. Porque eu tenho certeza aqui que a primeira vez que vocês vieram aqui não foi só porque estava tudo bem. Por alguma razão precisava estar aqui, receber um passe, receber uma palavra, estar junto, enfim, fazer parte de um grupo. E depois se torna uma coisa que gostosa, eu vou continuar indo porque isso me fez bem e eu vou aprender com mais um pouco. Eu estou nessa lida há uns 40 anos mais ou menos, né? Então, assim, comecei assim também numa crise, e depois a gente vai entendendo que essa semeadura ela é lenta, mas ela é muito boa. E a prática da oração, gente, nunca abandone a oração. A oração é o nosso maior adubo. É ela que vai fazer a gente conseguir ultrapassar essas dificuldades. Porque se a gente tem um propósito do bem no nosso coração, com certeza a gente vai começar a produzir boas coisas. E uma boa proposta, por exemplo, que eu sempre faço, que eu penso muito nisso. De manhã não deu certo o meu propósito de ficar bem. No final da tarde eu recomecei a tarde e tentei ficar melhor. À noite, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar sobre tudo o que aconteceu durante o dia. Puxa, isso não foi legal, mas isso foi bom. Eu cumpri meu propósito? Cumpri a etapa que eu precisava nesse dia? Não cumpri nada, então amanhã eu vou tentar. Não cumpri uma parte, então faltou uma outra parte. Ou eu já comecei a evoluir no sentido de que, ok, eu sei que eu vou ter umas indas e vindas durante o dia, mas que eu já tenho mais tempo melhor do que ruim. E assim, gente, a gente vai a vida inteira, né? Capinando, revolvendo a terra, esperando que a semente prolifere para uma coisa legal. Para quê? Para que a gente minimamente possa chegar a um padrão de evolução, chegar a um padrão do bom samaritano, né? Que ele está aqui, o bom samaritano só distribui coisas boas, ele traz boas ações, ele ensina a gente no voluntariado, ele ensina a gente na reforma íntima. E todo o evangelho que Jesus trouxe para nós, ele vai dizer exatamente disso. O que você faz com o tempo que você tem aqui. Porque afinal ninguém está a passeio, né? Se não tivesse a passeio, estava tudo bem. Ainda precisava de um crédito maior para poder passar por tudo que a gente passa. Mas a gente não está a passeio, gente. A gente está aqui para aprender.
Agora, precisa aprender só sofrendo? Não. É que, infelizmente, nós só aprendemos pela dor. E talvez tenha chegado a hora de olhar a aprender pelo amor. Ai, como é que é isso? É simplesmente a gente começar a não bater de frente com a vida. A gente entender que a vida traz exatamente aquilo que a gente precisa aprender. O dia que a gente se revoltar menos, que a gente vivenciar mais, que a gente se entristecer menos, a gente vai conseguir, pelo menos, entrar num padrão de equilíbrio mínimo, que era o mínimo que a gente aprende na doutrina, estar em equilíbrio por mais um dia, né? É um dia por vez, tentando se equilibrar, para a gente poder finalizar o dia e falar assim, bom, hoje eu cumpri o papel, ou hoje eu não cumpri, mas amanhã vai ser melhor. Então, essa mensagem que eu queria deixar hoje, essa reflexão, né? Do que a gente pode dar de melhor, o que a gente tem de não melhor assim, mas como a gente pode sempre pensar no processo evolutivo para que a gente possa, no mínimo, ser feliz, né, gente? A gente não está aqui só para estar triste, ou para estar bravo, ou para estar doente, ou para estar revoltado. A gente está aqui para viver bem, viver feliz, viver evoluindo, porque é isso que vai trazer o nosso padrão de pensamentos melhor para atrair o plano espiritual de proteção, de amparo, de ajuda, que afinal eles estão sempre aí. A gente é que não vê, não percebe. Então vamos aproveitar essa ajuda que a gente tem para a gente fazer a nossa reforma íntima, semear boas sementes e conseguir cumprir um pouquinho da tarefa que a gente veio fazer. Que Deus Pai abençoe vocês e até uma próxima vez. Bom, depois que aprendemos mais um pouquinho do Evangelho, vamos, apesar de a gente ter passado um pouquinho de susto agora, né? Nós vamos nos acalmando, buscando, elevando o nosso pensamento ao Senhor dos mundos, mentalizando a figura amorável do nosso Mestre Jesus, emitindo energias de amor aos nossos irmãos mais necessitados do que nós, e vibrando amor, vibrando fraternidade, vamos vibrando então por aqueles que têm a responsabilidade de governar estados, países, municípios, que eles possam, Senhor, deixar de lado a questão vaidade, orgulho, egoísmo, que possam despertar, Mestre Jesus, para as suas responsabilidades junto aos seus povos, junto às suas nações. Lembrando, Mestre, que, como nos ensinou, nenhuma ovelha se perde. Se porventura persistirem num caminho equivocado, terão que reiniciar a sua jornada, Senhor. E também nesse sentido nós vibramos por eles, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Nos vibrando pelos nossos irmãos que se encontram adoecidos em leitos de hospitais, ou mesmo em seus lares, em suas casas, que eles possam, Mestre Jesus, receber do plano maior espiritual todo o amparo de que necessitam, sabedores que somos, Senhor, de que cada um tem o seu merecimento e tem a sua história individual como espírito imortal. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos asilos, pelos nossos irmãozinhos menores que se encontram nos orfanatos, que eles possam ter, Senhor, nesse ambiente, aquilo que necessitam para os asilos
ir para a sua jornada, para a sua caminhada final de jornada, e para aqueles que se encontram no orfanato, que tenham uma jornada missionária dentro daquilo que foi a sua programação reencarnatória. E quem sabe, Senhor, por merecimento tenham uma família que possa conduzi-los à jornada, ao caminho reto. Livramos, Senhor, pelos países que se encontram em litígio, em guerras, discordância, que eles tenham, Senhor, um momento de luz, que possam ser seus governantes iluminados, para que a paz se faça presente num acordo não de cavaleiros, Senhor, mas de verdadeiros homens, para que possam conduzir os seus povos no caminho correto, no caminho da evolução, no caminho da paz. Livramos, Senhor, por aqueles nossos irmãozinhos que se encontram nas ruas, pelos nossos irmãozinhos que se encontram, Senhor, dependentes químicos, que eles possam ser amparados pelos espíritos superiores, para que possam ter dentro de si o despertar da caminhada, não perdendo a oportunidade dessa encarnação. Aos nossos irmãos que se encontram em presídios, que eles possam despertar dentro de si o sentimento sincero do arrependimento e que possam reiniciar a sua jornada ainda nesta presente encarnação. Livramos, Senhor, por nós mesmos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, que possamos, Mestre Jesus, a cada instante em que nos sintamos inseguros, que nos sintamos desesperançosos, lembrar, Senhor, de toda a sua caminhada, de toda a sua jornada junto a nós, para que possamos, através do legado que nos deixou, nos sustentar, nos criarmos base na nossa jornada, dentro de todo o teu ensinamento, que é um roteiro de vida. E assim, Mestre Jesus, nos resta agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui presentes, podermos estar aqui recebendo toda essa energia dos amigos espirituais que aqui se encontram. E te rogamos, Mestre Jesus, que possa nos manter sustentados no teu ensinamento, no teu roteiro de vida, para que possamos a cada instante superar os desafios tão necessários para a nossa evolução como espíritos. Que a tua paz, Mestre Jesus, habite em nós hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Nossos recados. Cesta básica, nós sustentamos, desculpe, fugiu a palavra agora, mas nós apoiamos, algumas famílias, então montamos a cesta básica, todo último sábado do mês nós fazemos essa distribuição, e aqueles que puderem nos auxiliar, a cesta básica, sempre ali na lousa tem o mantimento mais necessário, aqueles que puderem, nós agradecemos de coração. Tá? Ali na saída temos um bazar, com algumas coisas interessantes, aqueles que se interessarem em comprar, todo o valor ali é revertido para casa, no sentido de também apoiar essas famílias que nós apoiamos com relação à cesta básica. Nós temos a todas as terças-feiras o curso básico, é uma visão geral da doutrina espírita, aqueles que se interessarem podem agendar, normalmente é com a Margarida, hoje ela não está aí, e podem vir na terça-feira à noite com o professor Carlos, aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Lembrando sempre que ele é não necessariamente um curso, ele é uma visão geral da doutrina, por isso que, começou terça-feira no começo do ano, não tem problema nenhum. Venham, porque a doutrina é sempre, vamos dizer assim, revisada, é sempre colocada, e a doutrina espírita é uma doutrina infindável. Nós temos todos os últimos sábados do mês o tratamento de cura, então aqueles que estão fazendo o tratamento persistam, quem faltar por 2 vezes consecutivas terá que reiniciar a sua entrevista. O Claudomir às quintas-feiras está aqui para poder fazer essa entrevista,
não só com relação ao tratamento e cura nos últimos sábados, mas também se precisarem de alguma orientação, um bate-papo, uma conversa, às vezes estão ali um pouquinho angustiados, deixa eu conversar com alguém, o Orumir está aqui à disposição de vocês. Tá bom? Biblioteca, temos mais de 1000 títulos de livros aqui, com base da doutrina espírita. Então, aqueles que se interessarem podem pegar o livro na biblioteca, aqui na andar de cima, tem aí 30 dias para ler, e depois de 30 dias venham, pegam outro, e pegam outro e vão, né, lendo, se aperfeiçoando na doutrina. Lives. Nós, às quartas-feiras, fazemos o presencial com as lives no Facebook, e domingo também, às 20 horas, tem o Evangelho, sempre com uma pessoa, com um palestrante, e as vibrações, como nós fazemos aqui. Evidentemente, só não tem uma cromoterapia, mas aquele que cada um pode, na sua casa, mentalizar a figura e o passe. E os amigos espirituais estarão lá. E aqueles que quiserem trazer a sua garrafa d'água durante a cromoterapia para ser fluidificado, fique à vontade de poder trazer. Tá bom? Muito boa noite a todos, boa cromoterapia.